Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje, gente, é o que a espiritualidade fala sobre essa situação. Então, para hoje, teremos três opções, tá? Opção número 1, o Buda douradão. Opção número 2, São Francisco de Assis. E opção número 3, a pomba-gira, tá? Nas três opções, eu vou iniciar abrindo um arcano maior, depois vou abrir também tarôs, baralho de Maria Padilha e baralho cigano, tá? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, tá? Então, se algo não ressoar para você, se não fizer sentido, por favor, desconsidere. Às vezes a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E às vezes também acontece, né, da gente assistir uma leitura com várias opções e escolher uma opção que não se adequa tanto. Então, se caso isso acontecer, dá uma olhadinha nas outras opções, talvez a resposta esteja em uma outra que você não tinha escolhido, tá bom? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir duas ou as três opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu aqui a opção número 1, do Buda, pense aí numa situação que está às vezes te incomodando ou que você tem curiosidade. Vamos ver aqui o que a egrégora do queridão do Buda tem para falar para nós, tá? E se por acaso, né, você correu direto aqui para a opção número 1 e pulou a introdução, lembre-se que é uma leitura coletiva. Então, aquilo que não ressoar para você, que não fizer sentido, apenas desconsidere, tá? E se a leitura não responder aquilo que você estava pensando, então dá uma olhadinha nas outras opções, talvez a resposta que você deseja está, né, na uma outra opção, tá bom? Então, vamos ver aqui com o arcano maior, como que a egrégora do Buda já fala para você. Força. A força aqui me diz, né, que está ocorrendo, né, um equilíbrio de situações aqui, tá? Vamos ver com as outras cartas o que mais que a egrégora de Buda fala para você sobre essa situação. O que eu vejo aqui é que existem forças conflitantes, tá? A respeito dessa situação que você trouxe para a mesa. Pode ser, né? Se, por exemplo, se você pensou especificamente numa pessoa, pode ser sim, né, que essa pessoa esteja apresentando algum tipo de conflito interno ou então uma certa hesitação, tá? Se você trouxe uma situação assim que envolve mais pessoas, mas o foco é a situação se vai resolver, às vezes, por exemplo, um contrato ou uma relação de trabalho, eu vejo aqui por esse arcano maior, tá? E que existem forças, né, disputando poder aqui, tá? Então, assim, pode ocorrer o quê? Jogos de interesse, tá bom? Mas, como eu disse, vamos abrir aqui mais cartas para vermos, né, qual é a mensagem principal. A justiça, 10 de ouros e valete de espadas, tá? Eu vou abrir as outras cartas dos outros oráculos, aí eu falo a leitura toda para você, tá bom? Vamos aqui abrir o baralho de Maria Padilha. Eu achei interessante, gente, porque assim, eu arrumei a mesa para fazer um outro tipo de tema, tá? E aí eu achei engraçado que de repente me veio muito forte, né? Esse tipo de leitura, né? Com o que a espiritualidade fala a respeito dessa situação. Eu falei, bom, é o famoso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se a espiritualidade quer falar alguma coisa, então vamos, né, abrir as cartas, para ver o que a espiritualidade quer falar com vocês que estão me assistindo. Vício ou teimosia, boa sorte, pessoa intermediária.
Vamos abrir agora o baralho cigano. Carta da carta, o cachorro e o sol. Olha, o que a espiritualidade está falando? A egrégora de Buda está me dizendo o seguinte, tá? Como eu falei, se no caso, tá, você está pensando especificamente em uma pessoa, tá bom? Como eu disse, essa pessoa pode sim estar apresentando alguns conflitos internos, porque eu vejo que ela pode estar aqui resistente a algumas mudanças ou resistente em aceitar algumas coisas, tá? No entanto, eu vejo aqui que com o tempo essa pessoa vai colocar um pouco a cabeça mais no lugar e vai começar a enxergar as coisas com maior discernimento, tá? E aí eu vejo que para vocês aqui, né, que estão esperando às vezes a resposta dessa pessoa ou então um posicionamento, eu vejo aqui que vocês vão conseguir entrar num acordo, mas é importante conversar bastante com essa pessoa, tá? Ou então, né, solicitar que pessoas amigas, né, pessoas de confiança dessa pessoa, intercedam e conversem com essa pessoa para tentar fazer com que ela enxergue outros aspectos da situação, tá bom? Agora, se você me trouxe uma situação, né, mas não especificamente com uma pessoa, mas uma situação mais geral, como eu disse, uma questão de trabalho, ou uma questão de um contrato, né, de compra e venda, o que eu estou vendo? A pessoa com quem você pode estar negociando, né, ou a empresa em que você está, ela pode aqui estar enfrentando algum tipo de dificuldade para desenrolar aquilo que você está desejando, tá? No entanto, eu vejo aqui que a situação ela tem uma energia muito favorável para você, tá? Por que eu falo isso? Porque temos a carta da justiça com 10 de ouros, a boa sorte e o sol. Entende? Só que assim, ah, se for uma questão de trabalho ou negócios aqui, né, de às vezes compra e venda ou contrato às vezes de algum bem, eu vejo aqui que é importante você ficar muito atento ou muito atenta com as conversas que você vai ter aqui com nessa situação, com quem você está conversando. Cuidado, né, para não ficar aqueles famosos ruídos durante a comunicação. Então, ficou com alguma dúvida? Tenta esclarecer o mais rápido possível. Se for uma negociação, tente colocar tudo no papel, aquilo que está sendo proposto e aquilo que está sendo negociado, tá? Eu vejo aqui, né, que as pessoas envolvidas na situação que você trouxe, elas não estão com má fé. Eu vejo assim que elas têm uma boa vontade, mas às vezes existem algumas dificuldades, por exemplo, às vezes precisa acionar um outro departamento e às vezes o outro departamento está com uma dificuldade ou está com uma certa demora, ou às vezes tem algum funcionário que está com um pouquinho mais de dificuldade para resolver, mas como foi que apresentado na carta do tarô, que é uma questão de justiça, né? Às vezes demora um pouquinho até resolver tudo, tá? Todos os trâmites, especialmente trâmites burocráticos. Mas, como eu disse, eu vejo que a situação está muito favorável para você, tá? E aí digo mais, se por acaso houver algum tipo de negociação, né? E aí preste muita atenção também para você não ser a parte mais resistente da negociação, tá? As cartas também pedem para que você tenha um pouco mais de flexibilidade. O que está me vindo aqui como exemplo, tá? Se você estiver negociando, por exemplo, a pensão alimentícia, né? E às vezes a outra parte chega com uma proposta, não seja tão intransigente, né? Se abra para conversar, para ver a proposta, tenta colocar seus pontos também, né? Por que às vezes é difícil para você aceitar. Eu vejo aqui que a partir da comunicação, vocês vão conseguir resolver as coisas mais facilmente. Mas, como eu disse, tudo aquilo que for acordado ou que for combinado, tente colocar no papel, tá? Porque aí o que foi acordado, né,
não, não seja desviado ao longo do caminho, tá bom? Então, assim, você está negociando, às vezes, um bem com valor alto, né? Às vezes um carro, ou às vezes uma casa. Aí você está conversando com o vendedor lá. Se ele te faz uma proposta de um valor, peça para ele colocar num papel. Ou então mandar uma mensagem, né, de texto, especialmente de texto para você, e grave essa mensagem, né? Tire uma foto da mensagem. Para quê? Porque aí tudo vai ficar documentado, tá? Porque pode acontecer, né? Já vi vários casos de numa negociação, na ânsia de fechar o negócio, às vezes o vendedor fala, eu faço por tanto. E aí na hora que você fala, não, beleza, eu vou fechar o contrato, fica aquele, né? Não, mas eu não falei bem assim, né? Calma, né? Você acha que não entendeu muito bem. E como você não tem como comprovar o que a pessoa tinha falado para você anteriormente, às vezes você perde uma boa oportunidade, entende? Por isso que eu tô falando, se possível, tente colocar tudo no papel, tá? Vai ficar melhor para você, é mais seguro para você, tá bom? Agora, se você estiver enfrentando, né, me veio aqui, que você pode estar enfrentando aqui uma situação de problemas no trabalho, tá? Então eu vejo aqui que assim, pode, né, tá demandando de você um esforço maior, uma paciência maior também. Às vezes você pode ficar com vontade de soltar os cachorros, né, brigar com o pessoal da sua equipe de trabalho, e às vezes falar, jogar umas verdades, parece que o pessoal não enxerga. Mas eu vejo aqui que, calma, tem uma certa frieza, tá bom? Não tenha tanta pressa assim, porque eu vejo, né, que no caso aqui, se você estiver passando por uma situação de conflitos dentro do trabalho, eu vejo aqui que as coisas estão muito favoráveis para você. E é importante que muitas vezes você permaneça mais em silêncio para você não ser alvo de fofoca, tá? O Pajem de Espadas me traz muitas vezes essa energia de fofoca, então tome muito cuidado, tá? Fale estritamente o necessário e, né, se possível também, se você recebe ordens de um superior, né, ou está aqui com um projeto em desenvolvimento, tente documentar tudo que for possível também para não dar problema para você. No caso, tá? Se você está esperando, às vezes, um contrato de uma empresa, né? Ser convocado por algum lugar, eu vejo aqui, assim, que pode demorar um pouquinho para você, e isso pode estar te gerando uma certa angústia, mas existe uma grande possibilidade de você fechar contrato de trabalho com alguém, tá? O que eu vejo aqui é para que você tome cuidado quando for assumir essa vaga de trabalho, para não reproduzir velhos hábitos que você pode carregar de outros trabalhos que você já teve, tá? Então, assim, nos primeiros dias, fique um pouco mais alerta para ver como que é o esquema da empresa, para que, assim, você não fique com uma má imagem logo de início, tá bom? E se por acaso você teve ajuda de alguém para entrar nesse trabalho, nesse local, às vezes um amigo te indicou, né? Não saia falando muito não, tá? Fique mais na sua, seja muito cordial com todo mundo de início, mas não confie em todo mundo, entende? Vai primeiro, assim, né, avaliando quem são as pessoas, porque você vai encontrar boas pessoas, sim, nesse ambiente novo de trabalho, mas tome também muito cuidado com as fofocas no ambiente, tá? Especialmente porque você vai ser um elemento novo no local, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, né, essas aqui foram as mensagens da egrégora de Buda para quem escolheu a opção número 1. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim, para a egrégora de Buda. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo. Agradeço imensamente a sua companhia. Vou fazer uma pequena pausa para limpar essa mesa e, na sequência, nós vamos para a leitura número 2, para quem escolheu aqui São Francisco de Assis. Agora, para quem escolheu a opção número 2 de São Francisco de Assis, vamos ver aqui com o arcano maior qual vai ser a linha de mensagem da egrégora de São Francisco. Se por acaso, né, você correu direto para a opção número 2 e pulou a introdução,
Lembre-se, é uma leitura coletiva, tá? Então, aquilo que não ressoar para você, por favor, desconsidere. E às vezes pode acontecer também, né, da gente escolher uma opção que não é tão adequada para aquilo que a gente pensou. Então, se acontecer isso, dá uma olhadinha nas outras opções, que às vezes você pode encontrar a resposta que você precisa, tá bom? Então, vamos ver aqui o Mago. Muito bom, né? Iniciamos aqui a sua leitura com o Arcano Maior do Mago. Isso me diz aqui que a situação que você trouxe à mesa, ela pode encontrar uma resolução muito rápida, tá? Por quê? Porque o Mago é aquela carta da manifestação. Mas vamos abrir aqui mais cartas para entendermos qual é a mensagem principal da egrégora de São Francisco. Eu vou abrir todos os oráculos, depois eu passo a mensagem para vocês, tá? Assim fica mais fácil para eu entender o que a espiritualidade quer falar com você. A força, o juízo, seria a carta do julgamento, tá? E o Papa. Nossa, só arcano maior, hein? Vamos abrir aqui o oráculo da Maria Padilha. Boa sorte. Pela porta da rua. Vitória. E agora o baralho cigano. A chave. Chicote. Os pássaros. Deixa eu puxar um pouquinho as cartas um pouco mais para cima para vocês enxergarem todas. Olha, o que eu estou vendo aqui, tá? Se você trouxe aqui para a mesa uma situação, né, voltada a trabalho, por exemplo, se você está preocupado ou preocupada aqui em encontrar uma nova oportunidade de emprego, ou então de você conseguir, às vezes, como que fala, gente? Uma ascensão na carreira, tá? O que está falando aqui é que você vai conseguir manifestar isso, tá? Especialmente para aquelas pessoas que estão desempregadas e estão procurando uma nova oportunidade de trabalho, tá bom? Então, o que eu vejo, tá? A egrégora de São Francisco de Assis está falando o seguinte: busque os seus talentos que às vezes você esqueceu. Então, volte a acionar todos aqueles talentos que às vezes você achou que não ia usar mais. Pode ser que você agora precise ativar todos esses talentos, tá bom? O que eu vejo aqui que precisa ser muito trabalhado, independente da situação que você trouxe para a mesa, é a sua compreensão do poder que você tem. Tá? Você é uma pessoa de muitos talentos. Então você consegue resolver ou manifestar qualquer coisa que você deseja. Você tem uma conexão com a espiritualidade muito forte. Tá? Então até tem aquele pequeno alerta de cuidado com aquilo que desejas, porque você pode ser atendido. Tá bom?
Então, eu digo especialmente, às vezes, para aquelas pessoas que, às vezes, desejam, né? Ah, eu quero que fulano quebre a perna, né? Aquela coisa. E, às vezes, pode acontecer da pessoa quebrar a perna, tá? É assim, lógico, é um exemplo bobinho, mas, assim, para vocês terem uma noção da força que vocês têm. E muitos aqui podem não se reconhecer como pessoas tão fortes assim, tá? Então eu vejo aqui que, por exemplo, né, eu iniciei falando de uma questão de trabalho. Vocês vão ter oportunidade sim. O que às vezes está faltando é vocês se divulgarem mais, tá? Às vezes, dá uma olhadinha se, por exemplo, você está mandando currículo, se não dá para melhorar o seu currículo, deixar de uma maneira mais clara, ou um layout, né, uma aparência mais limpa, né, do currículo, que seja mais objetiva, tá? Às vezes a maneira como você está se comunicando com os entrevistadores pode ser melhorado, tá? Eu vejo aqui que a questão da comunicação é muito importante para você. E independente aqui da situação, pode ser uma questão de trabalho? Pode, mas pode ser também uma questão de relações, né, interpessoais. Se você trouxe aqui uma questão de um casamento, por exemplo, eu vejo aqui a importância, muitas vezes, de você controlar alguns ímpetos. Às vezes eu sei que dá vontade, né, jogar umas verdades, às vezes para o parceiro ou para algum parente, mas, né, a egrégora de São Francisco de Assis está me falando, controle um pouco os seus ímpetos, tá bom? Porque algumas situações aqui, eu vejo que a pessoa traz um comportamento, é o jeitinho dela, mas pode te incomodar por situações de uma outra vivência que você teve com essa pessoa, tá? Especialmente para aqueles que acreditam em reencarnação, tá bom? Que eu tô falando isso. Então, às vezes, alguns incômodos que você sente em relação a essa pessoa, não é que a pessoa seja errada, é que você já traz, né, esse incômodo de uma outra encarnação, tá bom? Então, eu vejo aqui que você trabalhando bastante o diálogo com essa pessoa, né, tentando mostrar que às vezes te incomoda, as coisas tendem a melhorar, tá bom? Eu vejo aqui que é muito importante evitar o conflito, tanto no trabalho como nas suas relações interpessoais, tá? Muito cuidado com a língua, tá? É o que está sendo mais forte aqui para mim é o cuidado com a língua. Então, cuidado aqui com fofocas, mas também cuidado com a maneira como você se expressa, tá? Porque, como eu disse, você tem um poder muito grande. Então, né, cuidado com aquilo que você às vezes profere, às vezes aquilo que você amaldiçoa, aquilo que às vezes você profetiza, tá bom? Eu tô vendo aqui que assim, como eu já falei várias vezes, você saiu aqui com a energia do mago e você tem uma ligação com a espiritualidade muito forte. Então você consegue manifestar as coisas que você deseja. Às vezes demora um pouquinho porque é o tempo que a coisa precisa, mas você consegue manifestar. Digo mais, tá? Se você está passando aqui por algum problema, né, especialmente no financeiro, às vezes está empregado, né, tem lá seu trabalho, a sua fonte de renda, mas às vezes não está suficiente, eu vejo que você vai conseguir encontrar meios para aumentar a sua fonte de renda, ou pelo menos meios para que você consiga, né, diminuir, por exemplo, as suas dívidas, tá? Eu vejo que você vai encontrar soluções sim, tá bom? E tá me vindo muito forte aqui também uma questão de relacionamento mais amoroso, tá? Não sei se você que está me assistindo trouxe uma questão mais de relacionamento amoroso, tá? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, se por acaso essa pessoa, né, com quem você está ameaçando ir embora ou já foi embora, eu vejo aqui que existe uma grande possibilidade de vocês voltarem a ter contato e a partir desse contato retomarem uma ligação, tá? Eu vejo que a ligação entre vocês não terminou ainda. Às vezes o que precisa, aqui pelo que eu estou vendo, é vocês reativarem, né, a parceria entre vocês. Às vezes, pela questão do cotidiano, da rotina, a relação vai se desgastando e nós não damos mais tanto valor e nem somos mais tão valorizados pelo parceiro, né? E aí então é importante, né, voltar a, por exemplo, a namorar, a ter aquelas situações, né, de sair para jantar ou para ter um almoço, só vocês dois ou vocês duas, tá bom? Eu vejo aqui que a pessoa não está aqui tão resistente assim, ela pode aceitar esses convites, mas, como eu disse, muito cuidado com a língua, para vocês não entrarem em conflito desnecessariamente, tá?
O mais importante aqui, né, a chave aqui para a situação é vocês trazerem uma comunicação mais empática com as pessoas, tá? Pode ser um parceiro amoroso, pode ser aqui uma relação de trabalho, tá bom? Me veio aqui uma mensagem, gente. Não sei se quem está me assistindo trouxe aqui, tá? Se vocês estão passando por algum tipo de competição, mas competição tipo concurso, ou disputando uma vaga, e vocês estão com receio, olha, eu estou vendo aqui que vocês têm uma grande chance de conquistar aquilo que vocês estão pleiteando, tá? Lógico, você precisa fazer sua parte também, né? Se for um concurso, estudar direitinho, se dedicar. Se for aqui uma vaga de trabalho, você precisa, né, demonstrar interesse por essa vaga. Não achar que já está tudo ganho. Não. Demonstrar interesse, muitas vezes humildade, de reconhecer que tem coisas que às vezes você não sabe fazer, mas você está disposto ou disposta a aprender, tá? E eu vejo aqui que tem uma grande chance de você conseguir conquistar essa vaga aqui, tá bom? Capricha aí no seu visual, na sua oratória, tá? E eu vejo que as coisas aqui têm uma tendência a dar muito certo para você, tá bom? E, né, retomando aquela questão mais no setor afetivo, capricha aí no galanteio, né, nos chavecos, tá bom? Que eu vejo aqui que você pode ter sucesso, né, especialmente se o parceiro ou a parceira já deu uma distanciada de você. Bom, meus queridos e minhas queridas, essas aqui foram as mensagens, né, que eu consegui captar aqui junto com a egrégora de São Francisco de Assis. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe seu like, né, para mim, para a egrégora de São Francisco de Assis. Comente, né, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Agora eu vou dar uma pequena pausa aqui para limpar essa mesa e logo eu já volto com a opção número 3 da Pombagira. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 3 da Pombagira, vamos ver aqui com o arcano maior qual que vai ser a linha de mensagem que ela quer trazer para você. Se por acaso você correu direto aqui para a opção número 3 e pulou a introdução, lembre-se, é uma tiragem coletiva, tá? Então aquilo que não ressoa para você, por favor, desconsidere. E se você assistir a leitura e ela não responder, não atender às suas expectativas, dê uma olhadinha nas outras leituras, né, nas outras opções. Às vezes você encontra a resposta que você precisa, tá bom? Então vamos lá. O que a Pombagira quer falar para você? Essa carta aqui está piscando. A sacerdotisa. Será que tem coisas aqui que você até já sabe a resposta, mas não está ainda acreditando muito? O que eu vejo aqui, tá? Que quem escolheu a opção número 3 são pessoas sábias, são pessoas intuitivas, que muitas vezes não precisam, né, nem assistir aqui tiragens de oráculos, porque no fundo já sabem qual é a resposta, no fundo já sabem o que vai acontecer, tá bom? Ou então, né, existe algo aqui que está muito em silêncio e vocês estão com muita curiosidade para saber. Vamos abrir aqui as outras cartas para vermos, né, o que exatamente a Pombagira quer falar com vocês. Eu vou abrir todos os oráculos depois que eu vou fazer a leitura, tá bom? Nove de paus. Cavaleiro de copas. Essa aqui. Sumo sacerdote. Só saímos com a sacerdotisa e com o papa, né? Vamos abrir aqui o baralho de Maria Padilha.
espiritualidade maior, espiritualidade menor e separação. Eu dei uma risadinha, gente, porque assim, vocês têm uma conexão com a espiritualidade absurda. Muitos aqui veem entidade, conversa com entidade. Às vezes pode não acreditar muito naquilo que estão ouvindo, mas são as entidades se manifestando. Mas vamos abrir aqui o baralho cigano. Chicote, os ratos, os trevos. Olha, o que eu estou vendo aqui, a primeira informação que a Pombagira está me trazendo, se você é uma pessoa que está aqui trazendo para a mesa uma situação, né, de conflito no relacionamento amoroso, está com medo da separação, ou então passou recentemente por alguma separação e você deseja o retorno, né, dessa pessoa para a sua vida, o que está sendo dito aqui é o seguinte, tá? Não tenha tanto medo assim. Primeiro, tá? Não tenha tanto medo da solidão, entende? Mas também não tenha tanto medo de perder essa pessoa. Por quê? Porque eu vejo que você e essa pessoa têm uma ligação muito forte, tá? Vocês possuem laços mais fortes do que você imagina. Eu vejo que aqui a união entre vocês é uma união espiritual. Então, mesmo que hajam conflitos, né, existam conflitos entre vocês, eu vejo que é mais por uma insegurança de uma das partes do que de uma incompatibilidade entre vocês, tá? Não sei qual é das partes aqui que é uma pessoa muito mais reativa, tá? Eu vejo aqui que uma das partes pode oferecer, ao invés de oferecer afeto, acaba reagindo de uma maneira um pouco mais agressiva, ou às vezes não quer dar o braço tanto a torcer, né, para demonstrando que tem afeto ainda pelo parceiro ou pela parceira, tá? Mas eu vejo aqui, né, que se for realmente o seu desejo, né, de retornar com essa pessoa ou de manter essa pessoa ao seu lado, a sacerdotisa me fala, tá, que você tem todas as condições de seduzir essa pessoa que você deseja, tá? Por quê? Porque a sacerdotisa, gente, ela tem uma energia, especialmente se você for uma mulher, tá? A sacerdotisa traz uma energia daquela mulher mais ideal, né? Ideal no sentido assim, que pode atrair mais a atenção das pessoas, dos homens, tá? Então, se for o caso aqui, que você é uma mulher que está me assistindo e está com receio aqui de uma separação, ou, né, já se separou, a sacerdotisa me fala que você tem todas as condições, né, de reconquistar essa pessoa ou de conquistar uma pessoa nova para sua vida. O que está sendo me dito é que sozinha você não fica. Só que, como eu falei, não tenha medo também de ficar um período sozinho ou sozinha. Tá? O que eu vejo aqui é que muitos que estão aqui nessa leitura podem estar aqui sofrendo de algum tipo de solidão, desejando muitas vezes estar com alguém, só que vocês podem trazer uma postura, muitas vezes inconsciente, de alguém que não quer que as pessoas se aproximem muito. Tá? Olha aqui para essa moça. Quem que vai conseguir chegar perto dessa cidadã aqui, né? Já com uma cerca, com um bastão na mão, falando, se chegar perto eu dou paulada. Entende? Então, assim, para aqueles ou aquelas que estão desejando, né, um parceiro ou uma parceira, diminua um pouco essa defesa, tá? Porque eu vejo que existem pessoas querendo se aproximar de você, tá bom? E se for aqui o caso, né?
como eu já ilustrei de início, que você está com alguém, mas está passando por conflitos, né, no relacionamento, ou você se separou recentemente, eu vejo aqui que é muito importante trabalhar as mágoas que você carrega e tentar trabalhar também, né, se o parceiro ou a parceira estiverem dispostos ou dispostas, a trabalhar também as mágoas que eles ou elas carregam, tá? Porque existe afeto entre vocês, tá bom? E como eu disse, vocês têm um vínculo muito mais forte do que vocês imaginam, tá? É um vínculo espiritual que vocês trazem. Então, às vezes vocês podem ter se separado no papel, né? Mas vocês têm um elo que não vai ser rompido. O que eu vejo aqui, né, se for uma questão mais amorosa, é que muitas das brigas que vocês tiveram com o seu parceiro ou com a sua parceira veio da insegurança, ou da sua parte, ou da parte do seu parceiro ou da sua parceira. Então, assim, é importante trabalhar essa insegurança, tá? Se for no seu caso, né, tente entender o porquê, né, dessa insegurança, o que te incomoda tanto, às vezes é uma questão de ciúmes, por que tantos ciúmes, tá? E se for do outro lado, se for possível, né, conversar com essa pessoa, tentando esclarecer, né, ou entender por que essa pessoa tem tanta insegurança, ou por que tantos ciúmes, né? Às vezes demonstrando, né, para essa pessoa que ela pode confiar sim em você, que você é uma pessoa, né, que está lá do lado dela, está aqui numa relação séria, tá bom? O que eu vejo aqui, gente, é que com jeitinho, tá? E muita amorosidade, vocês conseguem pelo menos retomar o contato com essa pessoa, né, que vocês desejam. Às vezes a pessoa com quem você está, mas está brigando bastante, então a comunicação entre vocês é muito importante. E se for o caso de alguém que foi embora da sua vida, talvez seja importante, né, trabalhar em você esse apego, esse medo de às vezes ficar sozinho ou sozinha, porque como eu disse, vocês não têm energia aqui de ficarem sozinhos por muito tempo, tá? Então aproveite esse período, né, que às vezes você está aqui mais sozinho ou sozinha e trabalhe os seus medos, os seus traumas, aquilo que às vezes te incomoda, tá bom? Que aí eu vejo que existe uma mudança de que ocorrendo uma mudança na sua energia, as coisas tendem a mudar também nos seus relacionamentos. E como eu disse, se você está aqui se sentindo muito solitário ou solitária, cuidado com essa energia que você pode trazer de maneira inconsciente, né? Que afasta as pessoas, porque, como eu disse, eu vejo que existem pessoas tentando se aproximar de você, tá bom? Por enquanto é isso que eu tô vendo. Se você está me trazendo aqui uma questão mais de trabalho, profissional, olha, eu vejo aqui que você tem uma capacidade de pescar, né, muito do comportamento dos outros, tá bom? Então tome muito cuidado, né, para não entrar em conflitos desnecessariamente, ou então também está sendo muito passado que vocês às vezes podem ser pessoas um pouco mais reativas e isso não é tão bacana assim, tá? Eu vejo que algumas pessoas aqui no trabalho podem estar passando por situações conflituosas no trabalho, tá bom? Então tome muito cuidado para que vocês também não ah, sejam prejudicados por esses conflitos aqui na empresa. E se por acaso, né, você está aqui se sentindo ameaçado ou ameaçada de ser mandado embora, não caia na besteira de sair criticando o lugar que você trabalhou, por mais, independente do que tenha acontecido, tá? Fique em silêncio. Deixe sempre as portas abertas, tá bom? Não caia nessa besteira de ir para as redes sociais, meter o pau, falar mal. Isso vai queimar seu filme. Tente, se por acaso você aqui foi ameaçado de ser mandado embora ou acabou perdendo emprego recentemente, fique na sua, né? Cultive aqui contatos, inclusive na sua antiga empresa, com pessoas que você confiava. Saia de maneira muito gentil, mesmo querendo explodir e descer a porrada em alguém, seja muito gentil. Não feche as portas, deixe sempre as portas entreabertas para você, tá? Mesmo que você esteja sentindo muita raiva. Por quê? Porque eu vejo aqui que algumas pessoas, né, que às vezes podem sair do trabalho ou já foram mandadas embora,
Se vocês conseguirem o contato de pessoas, né, influentes, inclusive no trabalho que você acabou de deixar, essas pessoas podem te ajudar. Entenderam? Então, por isso que está sendo passado aqui, tome muito cuidado com as suas reações não serem muito explosivas ou muito reativas aqui, tá? É um momento aqui de você trabalhar mais a sabedoria da sacerdotisa, daquela pessoa que sabe bastante, tem noção do que está acontecendo, mas muitas vezes fica em silêncio, tá bom? A espiritualidade aqui está muito presente na sua vida, como eu falei, né? Vocês saíram com sacerdotisa, espiritualidade maior, espiritualidade menor e o Papa. Então, assim, se você é uma pessoa de fé, peça ajuda para os seus protetores, para os seus guardiões, que eles vão te ajudar sim, tá? Eu preciso trazer uma última mensagem, tá bom, gente? Se por acaso você tem um relacionamento afetivo e você está suspeitando dessa pessoa, verifique com mais atenção, tá? Se essa pessoa não está te traindo de alguma maneira, tá bom? Às vezes é melhor se separar do que enfrentar problemas posteriores maiores, tá certo? Não, como foi falado várias vezes para mim, agora eu estou entendendo. Não tenha medo de ficar sozinho ou sozinha, tá? Não permaneça num relacionamento se por acaso você já sabe, né, ou desconfia que está sendo traído de alguma forma. Lembrando que traição não é só, né, uma traição íntima, tá? Pode ser traição, às vezes, patrimonial, pode ser uma traição familiar também, tá bom? Então tome muito cuidado. E eu vejo assim que tudo que está acontecendo para você, por mais que esteja sendo difícil, tá? Saiba que as coisas estão acontecendo para o seu amadurecimento espiritual e que logo assim que passar essa turbulência, eu vejo que você vai adentrar numa fase nova da sua vida em que você vai se sentir muito aliviada ou aliviado, tá? Então não tema as mudanças, tá bom? É isso que a espiritualidade aqui, a Pombagira está me passando. Tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas aqui foram as mensagens, né, que eu pude captar aqui na mesa, junto com a ajuda da Pombagira Maria Padilha. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim, para Pombagira. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo. Agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!